Pessoal, sejam bem-vindos a mais este vídeo da disciplina de Planejamento Financeiro. Hoje abordaremos os conceitos introdutórios a respeito de análise de investimentos. Então, como gestor financeiro de uma organização, fatalmente o profissional vai se confrontar com uma pergunta que é: por que eu devo fazer investimentos, né? A gente vai ver que a gente vai trabalhar aqui muito em investimentos em ativo fixo, ou seja, na aquisição de equipamentos, máquinas para a produção, né? Mas existe uma grande quantidade de investimentos que podem ser feitos com algum capital disponível, tá? Mas essa pergunta é sempre a mesma: por que eu devo investir, né? Então a gente já estudou os conceitos básicos de economia, né? E a economia é uma disciplina, uma ciência que busca entender, né, como é que eu vou aplicar os meus recursos que são limitados, né, para atender as demandas dos seres humanos que, pelo ponto de vista da economia, são ilimitadas, né? Para eu poder confrontar essa questão, eu vou ter que então fazer escolhas, né? Então a economia também é conhecida como a disciplina, a ciência em que eu tenho que tomar decisões e fazer escolhas, é claro, baseado em informações e dados reais e concretos, e não sobre feeling, né? Toda vez que eu falar em tomar uma decisão, estou falando em tomar uma decisão baseado em informações concretas, em dados, e não simplesmente em cima de feeling, né? Então, se eu olhar a questão de uma organização empresarial, o que eu devo produzir, né? O que o mercado me demanda? Quanto que eu devo produzir desses produtos, né, que eu coloquei no meu mix de vendas, né? Como que eu devo produzir, ou seja, que tecnologia eu vou empregar na produção desse conjunto de produtos, né? E também para quem que eu vou produzir. Então são perguntas, né, dentro da questão dos investimentos que eu devo, principalmente os investimentos produtivos, que é a empresa, que o profissional se defronta perante o mercado. Então, o objetivo do empresário, né, e tem aqui dessas figuras aqui embaixo, trocando por miúdos, o objetivo do empresário é que eu tenha resultado positivo, né, tanto financeiro, né, quanto lucro, quanto dinheiro no meu caixa, né? Então, se eu vou, a minha necessidade de fazer algum tipo de investimento, que eu tenha um retorno compatível com a minha expectativa, né? Então, a minha expectativa de empresário é ganhar dinheiro. E as pessoas que trabalham para esses empresários, como gestores, como diretores financeiros, eles têm que seguir essa normativa, né? O empresário, ele quer retorno e retorno positivo. E quanto mais retorno, melhor, né? Então, a lógica que está em torno do objetivo do empresário é que eu só vou fazer sacrifícios, né, se eu tiver recebimentos com benefícios futuros, né, lá no futuro. Então, isso quer dizer o quê? Trocando por miúdos. Fazer o investimento é um sacrifício. Eu vou deixar de consumir esse capital agora para ter um benefício imediato, e passo a pensar num benefício futuro. Vejam, vamos ver um exemplo bem simples. Um empresário abre aí uma determinada organização que vai produzir, por exemplo, vamos dizer, algum tipo de refrigerante, né? E ele pensa no quê? Vou vender bastante refrigerante para um público que gosta do meu produto e vou ganhar dinheiro lá no futuro. Mas para eu abrir uma fábrica de refrigerante, eu preciso fazer investimentos agora, nesse momento, para produzir, depois para comercializar e lá no futuro receber o benefício, que é o dinheiro, e depois os lucros. Então não é tudo não acontece no mesmo momento. Existe aí um momento, um lapso de tempo que depende, vamos dizer, do que eu vou produzir, do tipo de produto que eu vou produzir, né? Alguns produtos têm um processo produtivo mais longo, outros têm um processo produtivo mais curto, mas sempre no futuro. Então eu tenho que fazer primeiro investimentos no presente para receber um benefício futuro. Então, por exemplo, se eu estou estudando, fazendo um curso técnico ou uma graduação, eu vou fazer uma série de sacrifícios no presente, né? E lá no futuro eu vou receber um certificado
de que eu estou apto a ser um administrador, um engenheiro, um médico, mas esse período de tempo varia conforme, né, cada carreira, a construção de cada carreira. Por exemplo, o médico é mais de 12 anos, o administrador é entre 4 e 5 anos. E qual é o sacrifício que o aluno faz? Ele poderia estar em casa vendo televisão, deitado no sofá descansando, ele poderia estar namorando, ele poderia estar no cinema vendo um filme, ele poderia estar viajando, ele poderia estar trabalhando e ganhando algum recurso financeiro para comprar aquilo que ele deseja, né? Mas quem está estudando, então, na maioria dos casos, está fazendo um sacrifício no presente para ter um benefício no futuro. E isso é investimento. Você está fazendo um investimento em si mesmo, na sua formação profissional, para lá no futuro eu receber um salário compatível com a minha formação profissional, né, e ter uma vida, espero, mais tranquila, né, para todos nós. Então é exatamente essa a visão do empresário. Eu vou fazer investimentos no presente para ter um benefício no futuro. Então, considerando o papel do gestor, a gente tem aqui o gestor financeiro tem muitos papéis, né? Mas um deles que eu quero destacar aqui, ó, que tem tudo a ver com a análise de investimentos, é maximizar o retorno sobre o investimento realizado. Ou seja, se eu vou investir 100 mil reais, eu tenho que ganhar muito mais do que 100 mil reais, no menor tempo possível. Isso é maximizar o retorno do investimento. Então, se a gente vai comprar uma máquina para fazer a nossa fábrica de refrigerante, eu tenho que fazer com que isso aconteça no menor tempo possível, né, e no maior volume de retorno que eu conseguir. Aí é que vem a decisão de que eu vou ajudar vocês a tomar, aprendendo a análise de investimento, que vocês dominem o conhecimento sobre análise de investimento. Eu devo fazer esse investimento? Será que comprar uma máquina para fazer refrigerante e vender, ela é melhor, né? Ele vai ser mais rentável, vou receber mais benefícios no futuro do que eu pegar a mesma quantidade de dinheiro e colocar no banco, numa aplicação financeira? Vejam, é uma pergunta. Eu tenho que ter métodos para resolver, para me, né, municiar de informações para eu poder tomar essa decisão. Ou seja, eu ponho 100 mil reais numa fábrica de refrigerante ou eu ponho 100 mil reais numa aplicação financeira. Cheguei numa encruzilhada, preciso tomar uma decisão, né? Como é que eu vou tomar essa decisão? Baseado no feeling é que não pode ser. Então eu tenho que ter métodos que me digam assim, a fábrica de refrigerante no futuro vai render muito mais do que a aplicação financeira num banco. E é exatamente isso que esse conteúdo que a gente vai abordar agora vai propiciar, vai trazer para vocês informações e métodos para que vocês tomem essa determinada decisão. Então eu sempre vou ter que ter pelo menos duas opções, né, para que eu possa escolher uma delas. Se eu só tenho uma opção, então eu não tenho que fazer análise nenhuma, né? Eu não tenho que fazer projeção nenhuma e eu não tenho que tomar nenhuma decisão, porque a decisão já está tomada porque eu só tenho uma opção, né? Então eu queria destacar aqui no papel do gestor aí a maximização do retorno do investimento realizado. Vejam, se eu for empregado de uma organização, estou lá na função de recebedor de salário, eu tenho que ter a mesma responsabilidade do que o dono tem com o capital que ele vai investir, tá? Então, a gente pode ver, então, o investimento nessa ótica que eu estou falando para vocês. Eu vou renunciar a uma questão do presente para ter um retorno satisfatório no futuro. Mas eu preciso que isso seja uma coisa que eu possa tomar decisão de forma, né, segura, né, e sem medo de fazer isso. Eu coloquei aqui um exemplo, né? Então, uma empresa pode abrir mão do lucro num determinado momento, fazer investimentos e reduzir o seu lucro final, né, com um desembolso de caixa, para que daqui a 3 anos, para daqui a 4 anos, ela tenha um retorno muito maior do que ela já tem hoje. Então, isso é o básico de investimentos, né? Então, aqui a gente vai abordar muita questão de investimentos ligados à produção. Existem investimentos financeiros, existem investimentos que eu posso fazer, por exemplo, no lançamento de um novo produto, né? Eu posso de abertura de mercado, mas para que vocês entendam os métodos que eu vou apresentar, é importante que a gente fique num tipo de investimento e vocês aprendam o método. Aprendi o método, esse método serve para qualquer tipo de investimento no futuro, tá?
Então eu coloquei aqui algumas coisas que a gente pode, né, algumas encruzilhadas que a gente pode enfrentar, inclusive na nossa vida profissional, mas que aqui a gente vai ver. Então, por exemplo, muito ligado à logística, né, eu vou fazer o transporte de dos materiais da minha produção de forma manual, ou vou comprar uma correia transportadora. Veja, é um investimento. Eu posso manter aqui o transporte, né, o fluxo de materiais dentro da minha empresa de forma manual, ou posso fazer ela de forma, vamos dizer assim, mais automatizada. Eu vou comprar um veículo a prazo ou um veículo à vista, né? Então é outra encruzilhada que eu tenho. Eu compro uma máquina para fazer a minha produção, ou posso terceirizar a minha produção? O que é terceirizar a produção? Eu passo para um terceiro fazer a minha produção com o meu nome, né, e uso a minha estrutura para fazer a venda. Isso é muito comum, por exemplo, em lojas de supermercado. Se vocês forem, por exemplo, loja de supermercado, ela tem uma marca própria de café. Mas, normalmente, cadeias de supermercado, elas não têm indústria de café. Elas terceirizam a industrialização para outra pessoa. Então, tem que ver se é importante eu investir numa fábrica nova ou simplesmente terceirizar. O que vai me dar mais retorno, né? Pessoal da logística, eu uso a minha frota ou alugo a minha frota, né? Vale a pena eu ter caminhões próprios com as despesas que eles geram, ou eu alugo de uma grande operadora de frota e ela que fica com as despesas, né? Então aqui a gente tem um conjunto de investimentos que eu coloquei aqui alguns exemplos que a gente vai abordar, né? Então, para resolver os problemas de analisar um investimento, ou seja, no processo de tomar decisão, eu vou usar técnicas de uma parte da economia chamada engenharia econômica, né? Vou utilizar a matemática financeira, que a gente já conhece, basicamente com a utilização de juros, com a capitalização de juros compostos, e vou buscar informações de outras disciplinas, de outras ciências, como a contabilidade, finanças, estatística e assim por diante. Então eu vou ensinar métodos, né, que nos ajudem a tomar a decisão. Tá? Então uma coisa importante que vocês saibam sobre o investimento e que é muito interessante é qual é o risco que eu vou correr fazendo aquele investimento. Então é isso exatamente que os métodos vão nos ajudar vamos dizer, a reduzir o nível de risco a respeito de um determinado projeto. Então, se eu pego o projeto da fábrica de refrigerante, né, vou comprar a máquina ou vou terceirizar? Quais são os riscos que eu compro, por exemplo, que eu corro, por exemplo, comprando a máquina? Por exemplo, eu não fiz um bom estudo de mercado e o meu produto não é bem aceito. Eu investi numa máquina, às vezes muito cara, e o meu produto não vende no mercado. Corri um risco, né, imobilizei capital. Terceirizando, eu também vou correr um risco, né? Eu vou correr um risco de, por exemplo, a pessoa que vai fazer o produto para mim não tem o nível de qualidade que eu desejo e o mercado consumidor também não aceita bem o meu produto, né? Então, para tomar uma decisão, eu preciso ver qual é o grau de risco associado a esse retorno, ou seja, qual é o risco que eu corro desse projeto não dar certo. Aqui a gente vai se concentrar de tentar diminuir o risco financeiro, ou seja, eu vou fazer cálculos, né? Já que a gente está na disciplina de planejamento financeiro e orçamentário, eu vou fazer cálculos matemáticos, usando a matemática financeira, que buscam reduzir o meu risco de perder dinheiro. Quer dizer, eu vou ter informações concretas na mão que vão me dizer assim, esse investimento ele não é bom para a nossa organização, porque ele vai fazer a gente perder dinheiro. Esse outro investimento aqui, B, esse sim vai render lucros no futuro. E esses métodos vão me dizer isso matematicamente. Eu vou ter um valor, por exemplo, ou de taxa de juros, de taxa de retorno, ou de um valor financeiro possível de lucro, né? Então eu posso tomar a decisão. Se o meu lucro é zero, eu não vou aceitar. Agora, se o meu lucro é dentro do esperado, eu sim faço esse investimento aí, tá? Então existem alguns princípios fundamentais a respeito da análise de investimentos, né, que a gente precisa dar uma abordada para depois passar aos métodos de análise de investimentos. Então, o primeiro deles é que se eu tiver uma única alternativa, eu não preciso tomar decisão nenhuma, né? É como eu falei para vocês. Eu preciso, para tomar uma decisão, eu preciso de pelo menos duas alternativas. Se eu só tiver uma alternativa, eu não tenho que tomar decisão nenhuma. Só posso seguir aquela alternativa, tá?
A gente tem que estar prestando atenção, né, nas causas e efeitos secundários que esse investimento, que a gente vai tentar mitigar o risco financeiro, para que pode acontecer na minha empresa, né, a respeito disso aí. Então, eu tenho que fazer uma análise profunda do problema. Vamos começar pela análise financeira, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Nós vamos começar com um modelo mais simplificado, né? Aqui está dizendo, quanto mais o modelo for simplificado, mais ele perde sua relação com a realidade. Mas a gente vai começar pelo modelo simples, até a gente chegar num conjunto de modelos, de métodos que são mais complexos e mais completos, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que a minha tomada de decisão, ela tem que ir de acordo com a realidade. Como a gente está falando de questões financeiras, a gente vai levar em consideração a taxa de juros, né? O volume de desembolso financeiro. Eu tenho que me aproximar da realidade. Eu não posso simplesmente, usando um método simples, chegar na primeira informação que eu tenho e eu vou decidir por essa primeira. Vocês vão ver que a gente vai aprender métodos que começam de forma simples e vão sendo aprimorados, né, até chegar em métodos mais completos e também, por assim, mais complexos, né? Eu devo prestar muito atenção, né, no julgamento das minhas alternativas. Por quê? Né? Porque a economia se baseia num fato, num critério de que o tempo ele só vai para frente. Você não tem como retornar, né, voltar no tempo. Então, se eu tomo uma decisão econômica e executo essa decisão econômica, eu não tenho mais como voltar atrás dela sem tomar uma outra decisão. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou investir 100 mil na fábrica de refrigerante, né, começo a produzir, começo a vender, mas o retorno não se dá da forma que eu esperava. Eu já fiz o investimento. Aqueles 100 mil eu já investi. Então, aqueles 100 mil, considerando o tempo, ele já está perdido. Então, eu não tenho como voltar atrás, né? Eu só posso voltar atrás pensando agora, vou fechar essa fábrica, vou ter prejuízo e vou vender esse equipamento. Não vai alcançar o preço do novo, porque ele já é usado. Então, veja, eu tomei uma decisão econômica, não tenho mais como voltar atrás. Por isso que a minha decisão precisa ser de uma forma, né? Eu preciso ter critérios claros, concretos, informações concretas para tomar essa decisão, né? Acertar sempre. A gente sabe que isso não acontece, mas eu tenho que diminuir o risco da perda, tá? Outra coisa que a gente vai ver aqui, né? E aqui eu até coloquei uma definição do risco, que aqui no nosso caso de ter resultado insatisfatório, ou seja, perder dinheiro mediante uma decisão que eu tenho que tomar, né? Então a gente tem que prestar muito atenção na viabilidade do empreendimento, né? A gente vai falar isso várias vezes, a gente tem que usar os métodos adequados para reduzir esse risco, né? Porque senão a nossa tomada de decisão ela pode estar fundamentada em informações equivocadas. Eu tomo a decisão baseado em informações incompletas ou que não são verdadeiras ou que não estão de acordo com a realidade. O que acontece com isso aí? Eu vou perder dinheiro lá na frente, tá? Então, eu tenho que levar em consideração se elas têm que ser diferentes. A gente vai ver se eu tiver alternativas iguais, também não tem sentido eu tomar nenhuma tipo de decisão, porque se elas são iguais, elas dão o mesmo retorno, tanto faz eu escolher uma ou tanto faz eu escolher outra. O que a gente vai abordar aqui é se eu tenho alternativas que são diferentes, né? Agora, se elas são iguais, não tem o que a gente fazer. Então, a gente vai usar aqui um critério para saber se essas nossas alternativas são boas, vendo a variação do dinheiro no tempo. E isso é matemática financeira. Então, eu vou usar o sistema de capitalização de juros compostos, que levam em consideração uma taxa de juros ao longo de um determinado período para tomar as minhas decisões. Então, eu vou tomar decisões baseadas ou em volume financeiro ou em taxas de juros, que a gente vai chamar depois de taxa de retorno, tá? Então, a gente aqui tem, dentro dos princípios fundamentais, aqui, a gente tem critérios econômicos, financeiros e que a gente chama de intangíveis ou imponderáveis. Por exemplo, econômico se referem à rentabilidade do investimento, ou seja, eu vou investir 100 mil na fábrica de refrigerante e vou receber 100
1.000 mais uma rentabilidade de 200 mil ao longo de um determinado tempo. Ou seja, vou receber, né, 100 mil do capital que eu investi, mas uma rentabilidade econômica, né? Então, os critérios financeiros, né, se a gente vai ter aquele dinheiro para fazer esse investimento, né, e no prazo, e no volume e no custo que é necessário. Eu também posso precisar de dinheiro de terceiros. Vocês lembram lá da contabilidade que só existem 2 tipos de recursos que o empresário pode lançar mão e que estão lançados lá no passivo, né, do lado do passivo do balanço. Os recursos próprios ou o recurso de terceiro. Eu não tenho onde buscar mais nada em lugar nenhum. Ou o recurso que eu vou botar nesse investimento ele é meu, ou ele é de terceiros. De terceiros, aí, normalmente a gente vai usar banco, instituição financeira, né? Lá no balanço você tem como terceiros os fornecedores, o próprio governo, que é o recolhimento de tributos, os teus colaboradores, que trabalham 30 dias e recebem o seu salário depois de 30 dias. Eles todos me fornecem recursos, né? Aqui no caso da análise de investimentos, a gente vai usar muito recurso de banco. Mas eu vou repetir para você, só tem 2 lugares onde eu posso pegar dinheiro. Ou é recurso próprio, ou é recurso de terceiro, né? E aí a gente tem aqui os fatores intangíveis e imponderáveis que eu não consigo muito bem converter em dinheiro. Então, por exemplo, eu vou comprar uma máquina, né? Eu vou ter pessoas, colaboradores, usando essa tecnologia, essa máquina produzir refrigerante, né? E aí no meio existe uma coisa que vem da gestão de pessoas, são as relações humanas. Veja, eu posso ter uma excelente máquina, mas se a minha equipe não trabalhar em conjunto, eu vou ter problemas. E as relações humanas, elas são difíceis de medir em dinheiro. São fatores subjetivos, né? A mesma coisa pode acontecer com a minha equipe, e ela é extremamente colaborativa, aqui eu coloquei cooperativismo, ela coopera entre os membros da minha equipe, e eu tenho maior nível de produtividade. Quer dizer, são 2 extremos da mesma situação. Se as minhas relações humanas não forem boas, eu vou ter problema. Agora, se as minhas relações humanas extrapolarem para o cooperativismo, ou seja, trabalhar de forma colaborativa, eu posso ganhar muito dinheiro, tá? E outra coisa que a gente tem que aprender sempre que eu faço um método, guardar aquele método, né? Porque o que é realimentar as informações? É que os técnicos, as pessoas que vão fazer, tenham sempre, né, o feedback de se aquilo vai funcionar ou não. Até para que, por exemplo, qualquer plano que a gente fizer, inclusive o planejamento financeiro, ele, como eu falei para vocês, ele não é um post. Ele é um documento mutável, ou seja, aconteceu alguma coisa no mercado, eu preciso, né, ter sensibilidade para mudar aqui dentro da minha organização, tá? Então, o que a gente vai precisar também aqui nos princípios fundamentais, né? Então, eu preciso de informações, de dados, que são importantes, né, para saber e para fazer aquele tipo de investimento. Quando a gente for analisar um investimento, a gente vai ter basicamente um enunciado com dados, com as informações, que vocês vão analisar previamente esses dados, aplicar o método e ter o resultado, né? Então eu tenho que alguns dados, os empresários têm que buscar lá na contabilidade, lá na parte fiscal, para saber o que vale a pena sobre aquele determinado investimento, né? Então aí a gente tem então um processo decisório, né, que a gente precisa tomar referente, né, o que eu vou investir e o que eu vou pegar de volta, né? E seria também muito interessante a gente considerar todos aqueles fatores objetivos. Nosso foco aqui então vai ser o que eu chamo de investimentos produtivos, né, no foco no ativo fixo. Então a gente tem um processo de decisão, né, e que é um passo importante na área dos investimentos, e a teoria nos diz o seguinte, né, que eu preciso reconhecer que existe uma oportunidade, né? Eu não posso simplesmente comprar uma máquina para fazer refrigerante do nada. Acordei hoje de manhã, bom, eu vou comprar uma fábrica uma máquina para fazer refrigerante, que eu acho muito legal esse tipo de coisa. Não, isso não é possível. Eu tenho que ver se existe uma oportunidade, né? Se existe no mercado espaço para mais um competidor de refrigerante, né? Se esse mercado é apto a receber mais um competidor.
né? Então, ou, por exemplo, se existe uma oportunidade, vamos dizer que eu já tenho uma fábrica de refrigerante, será que eu devo ampliar essa minha fábrica? É uma oportunidade porque o mercado está me pedindo mais refrigerante. Então eu sempre tenho que ter uma oportunidade. E isso o gestor tem que estar muito atento, né? É muito importante que a gente também tenha conhecimento, busque desenvolvimento de projetos diferentes, né? E aí eu tenho que ter criatividade, inovação, porque além da oportunidade eu tenho que pensar em projetos diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui a minha fábrica de refrigerante, eu vou fazer uma ampliação, mas vou colocar nessa ampliação, em vez de fazer só refrigerante, eu também vou produzir água com gás. Veja, eu tinha um produto, já tenho outro, está na mesma linha, no mesmo segmento, mas é o caso, por exemplo, da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela se propôs, a marca Coca-Cola, a trabalhar com tudo que for alimento líquido. Né? Então ela tem refrigerante, ela tem água, ela tem isotônico, tudo são projetos diferentes, né? Mas dentro de uma, vamos dizer, de uma linha de trabalho igual. Né? Então eu tenho que estar sempre pensando que o investimento que eu vou fazer, ele pode servir para outras coisas. Né? Então, uma coisa que faz parte, né, que é o terceiro passo do processo decisório, eu tenho que analisar esses projetos, essas oportunidades, para ver se elas têm sentido. Então a gente precisa fazer construção de fluxo de caixa. Vocês já aprenderam o fluxo de caixa lá de curto prazo. Aqui a gente não vai ter tempo de aprender a construir fluxo de caixa de longo prazo. Eles vão ser um dado que vai ser fornecido para fazer o cálculo. Então eu vou ter um conjunto de receita, de despesas, né, e de custos em que eu vou analisar para ver se o investimento tem sentido. Tá? Então aí a gente vai usar métodos que vão balizar o nosso julgamento. Né? Então o terceiro passo do processo decisório é analisar os projetos. Né? Depois eu vou escolher o melhor projeto. Né? Eu levantei a oportunidade, eu vi o que isso pode ajudar na minha organização, eu usei métodos para tomar a decisão se eu vou ou não investir, de que forma que eu vou investir, né? Usando que dados para tomar a decisão, e depois eu vou escolher o melhor projeto. Quer dizer, então eu preciso ter mais do que uma oportunidade. Se eu tiver só um tipo de projeto, eu não tenho como tomar decisão nenhuma, então só posso escolher aquele. Eu preciso ter várias alternativas para tomar decisão. Então eu vou escolher a melhor alternativa baseado em resultados, em métodos quantitativos, nada subjetivo. Né? Depois, é claro, eu teria que fazer a implantação e o acompanhamento, né, desse projeto. Por exemplo, eu decidi comprar a máquina de refrigerante, não vou terceirizar, comprar a máquina é melhor. Então eu vou fazer a implantação daquela fábrica, ela tem um processo, né, ela não começa a produzir 100% da capacidade no mesmo dia, ela vai ter um processo, né, até chegar a 100% da capacidade, e depois eu tenho que ver ao longo do tempo se realmente a decisão que eu tomei foi positiva. Ou seja, eu estou tendo o retorno que eu planejei? Né? Se eu não estou tendo o retorno que eu planejei, o que é que eu vou fazer para mudar, tomar uma nova decisão? Veja, aquela decisão de abrir a fábrica, ela é irreversível, eu já tomei. Eu já investi no equipamento, já investi na matéria-prima, já investi no colaborador, eu já coloquei meu produto no mercado, eu não tenho mais como voltar atrás. Tenho que tomar uma nova decisão. Né? Então eu tenho que fazer a implantação do projeto que eu escolhi e acompanhar para ver se ele está dando o retorno esperado. Né? Então eu coloquei aqui um conceito de investimento. Né? Para nós aqui, então, a empresa ela vai comprometer uma parte do capital dela, que pode ser próprio ou pode ser de terceiros, né? Num projeto durável que tenha a expectativa de melhorar ou ampliar a situação econômica da minha empresa. Ou seja, eu espero lá na frente retorno positivo. Né? Vou fazer um sacrifício atual, ou seja, vou investir um capital, né, que vai envolver aí máquinas, pessoas, matérias-primas, produzir um determinado bem ou serviço, vou colocar no mercado e espero o quê? Uma série de benefícios no futuro. Ou seja, eu quero ganhar dinheiro. Né? Então, eu vou usar os métodos de análise de investimento para ganhar dinheiro no futuro. Para poder tomar uma decisão segura, né? Nós não vamos acertar sempre, mas quero tomar uma decisão segura, correndo o menor risco e tendo resultados financeiros no futuro. Né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem vários tipos de investimentos. Tem os investimentos financeiros, que é botar dinheiro em banco,
na Bolsa de Valores, que tem alta liquidez, mas a rentabilidade é balizada, né, basicamente nos ativos que são mais seguros, pela taxa de juros da economia naquele momento histórico da vida. Vou traduzir. Se hoje eu pegar 100 mil reais e colocar na poupança, não ganharei mais do que 2% ao ano, agora em 2020. Por quê? Porque a taxa básica da economia é 2% ao ano. Os bancos não vão te pagar 2% ao ano, porque eles precisam, né, captar dinheiro daquelas pessoas que estão sobrando dinheiro abaixo de 2%. E elas vão te pagar, então, muito menos do que 2%. Na hora que eu faço um investimento numa máquina, eu não tenho limite de ganho. Só que os meus riscos são maiores, né? Então, veja, eu vou fazer um investimento financeiro. Ah, professor, mas eu vou botar na bolsa. A bolsa requer tem um conjunto de riscos muito maior do que eu abrir uma empresa, né? Existe limite de ganho na bolsa? Não. Mas se você pegar o histórico da bolsa, não chega perto de alguns investimentos de capital feito, por exemplo, para a indústria. Veja, eu posso pegar 100 mil reais, botar no banco e deitar no sofá e esperar 2% ao ano no máximo. Eu posso botar 100 mil na fábrica de refrigerante, trabalhar 24 horas por dia, não tirar férias, me preocupar com o governo, com os fornecedores, com os meus clientes, com os meus colaboradores, um trabalhão danado. Mas posso ganhar ilimitado no período de um ano. O que vai me limitar? Né? O consumidor, né? O preço que eu posso oferecer para o meu consumidor no mercado. Né? Então, por exemplo, se eu conseguir produzir a R$1 e vender a R$6, eu vou ganhar muito dinheiro. Muito mais do que eu pegar o mesmo R$1 e botar na aplicação da poupança para ganhar 2%. Veja, de 1 para 6 é 500%. O dinheiro aplicado na poupança, 2% ao ano não vai me dar nada. Né? Então está aí a diferença de investimento financeiro e de investimento de capital. Alguns investimentos financeiros são mais seguros, porque eu deixo o banco trabalhando para mim, né? E eu fico em casa no sofá deitado, ganhando 2%, ou eu trabalho muito durante um tempo e ganho muito mais. Lembre-se, o cara que tem uma organização, ele quer ganhar o máximo possível, e não simplesmente 2% ao ano. Tá? Então aqui, nessa parte da teoria, eu tenho uma série de impactos, né, do potencial de investimento numa empresa, por exemplo, que são definidos aqui pela teoria em alguns aspectos. Por exemplo, solicitação de gastos. Né? Então, são áreas que talvez não me gerem lucros diretos, mas me reduzam os custos. Por exemplo, vocês sabem que, né, na contabilidade, vocês viram lá, eu só tenho duas formas de ganhar, de ter lucro. Ou eu aumento as minhas vendas, né, ou eu reduzo os meus custos. Eu não tenho outra forma de ganhar dinheiro numa empresa. Ou eu aumento as minhas vendas, ou eu reduzo meus custos. Né? Se vocês olharem lá na teoria de contabilidade, lucro é igual ao quê? As minhas receitas menos as minhas despesas. Então eu não tenho como mudar isso aí matematicamente. Então eu posso ter que fazer investimentos para redução de custos. Por exemplo, eu tenho um aparelho de ar-condicionado antigo que a classificação dele de gasto de energia elétrica é E. Eu vou fazer um investimento para trocar todo o equipamento de ar-condicionado da minha organização para o A, que é a menor gasto lá na classificação do Inmetro. Então, estou fazendo uma redução de custos. Né? Posso também, por exemplo, pegar todas as lâmpadas da minha empresa e trocar por LED. Vai acontecer uma redução de custos e, consequentemente, um investimento que vai me trazer lucros. Mas eu não produzi nada. Eu simplesmente reduzi meus custos. Né? Eu vou ter investimentos numa indústria, principalmente, em que eu vou ter que trocar equipamentos, né, substituir equipamentos ou modernizar equipamentos. Por exemplo, a nossa fábrica de refrigerante já opera há 10 anos, nosso equipamento era todo manual, eu vou trocar por um equipamento mais moderno, todo automatizado. Vai me dar um volume maior de produção, uma maior qualidade, e também vou reduzir o meu custo na folha de pagamento, porque eu vou precisar só de 3 funcionários, antes eu precisava de 15. Então eu também tenho como realocar a mão de obra. Veja, tem alguns desses investimentos que são recorrentes, que é por uma obrigação legal. Por exemplo, a fábrica de refrigerante sai uma nova legislação que diz
que eu tenho que gastar o menor volume de água no processo produtivo. Só ver uma legislação ambiental. Eu vou ter que fazer um investimento para cumprir aquela lei, que ela é compulsória, né, e que eu sou obrigado a atender. Né? E a gente pode ter aí investimentos estratégicos, que seriam então que eu, por exemplo, vou mudar o caráter básico da minha empresa em busca de uma sobrevivência no mercado. Por exemplo, a minha fábrica de refrigerante, como eu falei para vocês, precisa passar por um processo de modernização de uma nova tecnologia. Então ele é estratégico. Eu vou sair de refrigerante de um sabor só e vou começar a produzir 7 sabores. E vai mudar o perfil da minha organização. Né? Eu vou sair de refrigerante e vou passar a produzir isotônico. Um outro investimento estratégico. Tá? Então aí aqui também tem a questão que o meu investimento pode ser para substituir uma coisa que não está indo bem, um equipamento usado, obsoleto. Posso modernizar também esse parque fabril e também eu posso expandir a minha capacidade. Eu tinha uma fábrica, uma máquina de refrigerante e comprei 2. Dobrei a minha capacidade. Tá? Então a gente tem aqui quanto o objetivo do investimento ele pode ser para substituir, para modernizar ou para expandir a capacidade. Eu posso também fazer um investimento aqui contra a forma física, eu posso ter investimentos materiais, que é o que a gente basicamente vai trabalhar, aquisição de máquinas, equipamentos, construção de edifício, né? São coisas reais, ou eu posso fazer investimentos imateriais. O que é um investimento imaterial, professor? Por exemplo, um desenvolvimento de uma nova vacina para o Covid-19. Está sendo feito um investimento, não é numa máquina, né? Não é numa construção, não é num equipamento, mas é numa fórmula de produzir um medicamento. Depois eu vou ter que ter maquinários, métodos e tecnologias para produzir o medicamento. Mas o que hoje os cientistas estão fazendo hoje, em 2020, para ter a vacina do Covid, é um investimento no imaterial. É uma pesquisa e desenvolvimento de uma fórmula de uma vacina que depois terá que ser produzida. Né? Então eu posso também fazer investimentos, por exemplo, vou pagar a faculdade para todos os meus colaboradores. Não estou investindo em máquina, eu estou investindo na formação e no treinamento do meu pessoal. É um investimento que vai me dar retorno lá no futuro? Sim, se a pessoa é melhor treinada, ela tem outros conhecimentos, ela vai contribuir com a minha empresa. Então é um investimento, né, interessante de ser feito. Só que nem sempre eu consigo medir, né, ter na mão esse investimento, como é o caso de comprar uma máquina. Né? Então, comprar uma máquina é um investimento material e, por exemplo, investir numa nova tecnologia é um investimento imaterial. Tá? Então, aqui a gente tem também as reposições, a gente já falou, né, de modernização, de reposição, de expansão da capacidade. Né? Eu posso fazer investimento para expandir novos produtos aos novos mercados. Eu fazia só Coca-Cola, vou fazer agora suco, vou fazer agora água, vou fazer agora isotônico. Né? Ou eu posso fazer investimentos para atuar em São Paulo, depois eu passo a atuar no Rio Grande do Sul, depois em Manaus. Vou ter que fazer uma série de investimentos para pegar novos mercados. Tudo isso eu posso transformar em dinheiro e tudo isso eu posso medir com os métodos que eu vou ensinar. Eu também posso fazer aqui, como eu já falei, em desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento, né, que normalmente são coisas imateriais, que são voltados para a tecnologia. Eu vou inventar um novo processo e daí eu vou depois comprar máquinas para implantar esse novo processo. Tá? Eu também posso fazer, como eu já falei, fazer para vocês aqui investimentos que são obrigados por imposição de leis, né, por uma questão de segurança. Vamos pegar um investimento, um exemplo assim. A minha fábrica não era requisitado equipamentos de segurança para os colaboradores, aqueles EPIs, né? Que são equipamentos de proteção individual. Óculos, luva, capacete, bota, né? Roupas especiais. Aí veio uma nova legislação e disse assim para mim, você vai ter que impor isso aí, senão você não vai poder operar. Então eu vou fazer um investimento em capacete, em óculos, em protetor auricular, em botas com proteção. Então, tudo isso é um projeto que eu vou ter que... mas aí só tem uma alternativa, atender a lei. Exato. Mas de quem que eu vou comprar? Quem é o meu melhor fornecedor para adquirir esses equipamentos? É o fornecedor A ou é o fornecedor B? Eu faço um contrato anual ou eu compro quando for necessário?
né? Vejam, por isso que eu digo que a gente precisa olhar com muito cuidado no investimento. A princípio, me parece bem simples, eu tenho que seguir a legislação. Mas quem é o meu melhor fornecedor? Quem é o meu melhor produto? Né? Quanto tempo esse produto dura? Qual é a vida útil, né, do produto fornecido por A? Qual é a vida útil do produto fornecido pelo B? Tudo isso, então, é uma questão de analisar e a gente precisa ter esses métodos que me dão informações concretas. Tá? Então, aqui quase terminando essa nossa teoria, né, eu posso fazer um projeto independente, né, em que, por exemplo, esse projeto ele não tem nada a ver com outros projetos dentro da minha organização, ou seja, eles não competem entre si. Por exemplo, eu vou comprar uma máquina para fazer o refrigerante, é um investimento. Eu preciso investir caminhões para fazer a distribuição. Vejam, aí são dois investimentos totalmente diferentes. Então, eles são independentes, né? Eu até posso fazer uma comparação, qual que eu devo fazer primeiro. Eles são dois investimentos necessários e totalmente independentes entre si. A máquina para produzir o refrigerante é um investimento, a frota para fazer a distribuição desse produto é outro. Tá? Eles podem ser dependentes, ou seja, a realização de um investimento é necessário para que aconteça com o outro. Eu botei aqui um evento de uma implantação de uma unidade para ter um novo produto e depois fazer uma campanha publicitária. São três investimentos diferentes, mas eles dependem um do outro. Eu não posso fazer uma campanha publicitária de venda se eu não tenho o produto para mostrar. Eu também não posso ter o produto. Para eu ter o produto, eu vou ter que ter uma fábrica. O produto não nasce sozinho, eu tenho que ter uma fábrica. Então, eles são dependentes. Por exemplo, para construir a minha fábrica de refrigerante, para comprar a máquina, eu tenho que ter um local para colocar. Ah, professor, mas eu posso alugar o galpão? Beleza. Para o primeiro investimento, ou seja, ter um local físico, eu já tenho uma decisão para tomar. Eu construo ou eu alugo? Então, já é uma coisa para fazer conta. Eu decidi alugar, então agora eu vou comprar a máquina para poder ter o produto final. Então, esses investimentos são chamados de dependentes, ou seja, para eu fazer um, eu preciso antecipadamente do outro. Né? E às vezes a gente tem dois investimentos, né, que é o mais comum, esse que a gente chama de mutuamente excludentes, ou seja, eles têm a mesma função e eu vou tomar uma decisão. Vamos dizer assim, então eu coloquei aqui, escolher entre a aquisição da máquina A ou a máquina B. Então, a minha máquina de refrigerante tem dois fornecedores, o fornecedor A e o fornecedor B. O fornecedor A é importado, o fornecedor B é nacional. Eu vou fazer um conjunto de contas e que vai me trazer informações, né? Vai me dar base para uma decisão assim, olha, o importado é melhor do que o nacional, ou ao contrário. Então, é mutuamente excludente porque eu escolhendo um, o outro será descartado. Né? Se eu escolher o equipamento importado, beleza, eu vou largar o equipamento nacional, porque eles têm a mesma função dentro da organização. É a mesma coisa com o local físico. Eu alugo ou eu construo. Né? Vou fazer contas, construir é mais barato do que alugar ao longo do tempo. Não sei, para um projeto pode ser positivo, para o outro pode ser negativo. Mas aí eu vou escolher um e excluir o outro. Por isso que é mutuamente excludente. Tá? Então, aí é que vem a importância do método da avaliação do investimento. E é isso que a gente, toda essa introdução sobre a teoria, vai finalizar aqui nos métodos que eu vou ensinar para que vocês tenham. Que métodos são esses para eu tomar a decisão? Né? Eu preciso ter esses métodos, como ele funciona, como é que eu interpreto o resultado desse método para tomar, né, essa decisão. E aí a gente vai ter um dado, né, que na vida real a gente constrói, mas aqui na nossa disciplina serão exemplos didáticos, eles serão dados. Eu vou ter um fluxo de caixa de projeto. Quer dizer, eu vou fazer um investimento inicial, em capital, vou ter entradas de dinheiro e saídas de dinheiro, né? E aí eu vou saber, né, fazer contas com essas informações para saber em quanto tempo me retorna o investimento que eu fiz, qual é a taxa de retorno e se ele vale a pena. Tá? São informações que a gente vai ter, então, de forma didática, eu vou dar no enunciado do problema. Na vida real, eu tenho que montar, né, eu tenho que fazer esse projeto, construir esse projeto com as informações de projeções. Tá? Então aqui a gente termina a parte teórica, né, da questão da análise de investimentos
E eu vou começar agora, na próxima aula gravada, a apresentar para vocês os métodos e como eles funcionam, ok? Então até a próxima aula.